Prezados internautas do site Crônica e Arte, percebemos neste período, que compreende os últimos 8 ou 9 anos, uma radicalização da política no país, no Brasil, onde, de um lado, vemos um grupo de direita, ou que se diz de direita, com figuras públicas de renome, juristas, senadores, deputados, e do outro lado, artistas de grande importância no país, e políticos também, professores, que se denominam de esquerda ou progressistas. Mas até que ponto realmente ainda tem sentido se denominar direita ou se denominar esquerda, ou mesmo falar de uma extrema direita ou de uma extrema esquerda? Há sentido ainda em falar em fascismo ou em antifascismo? Estamos há 35 anos da queda do Muro de Berlim, que ocorreu precisamente no dia 9 de novembro de 1989, queda que fez com que ruísse com ela a ideologia socialista da antiga União Soviética e automaticamente ruísse com ela a direita, ideologias que sustentavam a Guerra Fria. A esse respeito, o compositor e cantor italiano Fabrizio De André nos brindou com uma música denominada La Domenica delle Salme, ou em português, o Domingo dos Corpos Defuntos, onde ele se refere ao funeral das ideologias e diz, em um certo trecho, que caíram os regimes e sobraram os salões de beleza. E ele cita que políticos que falavam sem convicção de democracia e mandavam o povo para casa. Um dia onde as utopias e as ideologias foram sepultadas em nome de uma paz que viria. Este compositor, que fez muitas músicas contando as misérias humanas e a miséria da sociedade, a hipocrisia da sociedade, diz, bem, pois com a queda do Muro de Berlim, as ideologias e as utopias perderam o sentido que tinham até então, completamente. De fato, a partir de então, os partidos comunistas e os partidos socialistas mudaram até de nome, deixando os nomes antigos para adotarem nomes como Partido Democrata e etc. Mesmo no Brasil, os partidos de esquerda de então mudaram para Podemos, Cidadania, Avante e até o PCB antigo, que era ligado à União Soviética e Stalinista, virou o PPS e mudou a linha política, excluindo o comunismo de dentro dele. Passando estes anos todos, uma onda de minorias parece querer ressuscitar as velhas ideologias. E no Brasil, esta ressurreição vem seguida de um fanatismo ideológico, seja da minoria, tanto da chamada direita quanto da chamada esquerda. Mas isto teria sentido? O Brasil, na realidade, nunca teve um sistema ideológico preciso, nunca fez um sentido de fato falar comunismo, socialismo, fascismo ou qualquer outra coisa. Como nos ensina, entre outros autores, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil. Ou mesmo a prática política partidária, que nos demonstra que sempre existiu, aqui no Brasil, partidos, em geral criados por caciques políticos, segundo os interesses de grupos minoritários, ou dos donos do poder, na linha do que nos ensina o Raimundo Faoro, sociólogo e advogado e presidente da OAB nos anos 70. Claro que nisso existem as exceções. A respeito das ideologias, antes que elas se tornassem o auge,
da vida política das décadas de 50, 60, até a queda do Muro de Berlim, em 89, temos Napoleão Bonaparte, muito antes de se criar a política moderna, isso em 1806, comenta na Alemanha que a ideologia ou os ideólogos são terríveis. A ideologia é uma linha a ser evitada, porque não serve para governar o país. Eu cito aqui o Napoleão Bonaparte, porque apesar das controvérsias que existem em relação ao seu nome, à sua figura, ele foi um estadista que, evitando as ideologias, como ele mesmo disse, ele criou o Código Napoleônico, tanto na área civil quanto na área penal, e hoje nós temos que grande parte dos códigos civis vem do direito romano e do Código Napoleônico. E os princípios de direito penal, em grande parte a doutrina, as leis, vem também inspirada no Código de Napoleão. Ele, através do seu governo, que acabou com o período do terror na França, ele fez com que a Revolução Francesa se espalhasse pelo mundo. Certo? Então, é uma opinião a ser escutada. Sobre a ideologia, que tem ideias coordenadas, arranjadas, nós vamos também falar aqui no nosso grande escritor, João Guimarães Rosa, que nos ensina que uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com um país de pessoas de carne e sangue e de mil e tantas misérias. Tanta gente que dá susto saber. Nenhum se assossega. Todos nascem, crescem, casam, querendo colocação de emprego, comida, saúde, riqueza. Isso fala João Guimarães Rosa. Portanto, neste ponto, eu pergunto aos internautas, a que serve todo este fanatismo, de parte a parte? Por que tentar buscar e falar em fascismo, se o próprio Benito Mussolini, depois que foi tirado do poder em 43 e substituído por Badoglio, quando a Itália fez aliança com os norte-americanos, isso na história italiana, disse a respeito do seu governo que a Itália deixou de ser fascista de 43 e que o fascismo tinha acabado em 1943, que foi a data em que ele foi destituído como primeiro-ministro. Então aqui, até que ponto estes fanáticos e pessoas que carregam uma ideologia hoje não estão defasadas ou em descompasso com a história? Na realidade, nós deveríamos primar por um entendimento nacional, nós deveríamos trabalhar para que o Brasil, a parte das ideias de cada um, trabalhasse para construir essa nação, certo? O Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados de terra, minério à vontade, um clima excelente. O mundo inteiro reconhece essas qualidades. E só nós ficamos aqui numa luta fratricida, atentados, bestas, me desculpem quem faz o atentado, certo? Tentativas de golpe, não só agora, mas antigamente, colocando brasileiro contra brasileiro, e esquecendo uma frase que o almirante Barroso, que lutou na Guerra do Paraguai, disse: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Muito obrigado, internautas, e até uma próxima oportunidade.